Céu aberto. Oferecimento Cooper Citrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto. São 9h37, estamos de volta com o Campo Aberto Especial. Agora a gente vai conversar com o diretor executivo da Apabor, Diogo Esperante. Bom dia! Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes. Tudo certo? Tudo certo. Levando um dia de cada vez. Um dia de cada vez, uma hora de cada por vez. Nossa Senhora. Falei hoje com o nosso amigo Fábio Magrini, está acompanhando também, acompanha a CBN. E a gente está aqui na luta, fazendo o possível para que tenhamos uma amanhã melhor. Meu caro Diogo, me diga uma coisa, o setor passou por algumas alterações, sábado passado a gente estava naquela correria, não tivemos a oportunidade de conversar com um pouco mais de calma, mas depois, logo em seguida também, algumas mudanças acabaram acontecendo. Queria que você, por gentileza, nos atualizasse sobre o que aconteceu essa semana na avicultura. Perfeito, Cláudio. Vamos fazer um rápido diagnóstico aí, depois a gente fala um pouquinho sobre algumas medidas e algumas linhas de ação aí que a Apabor está colocando em prática. Então, na sexta-feira passada, como a gente conversou aqui no programa, iniciou-se aí uma paralisação da cadeia produtiva, vamos caracterizar assim, de cima para baixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque começou com as montadoras de veículos, com as distribuidoras de pneu, e isso progrediu ao longo da semana passada até as pneumáticas. Na sexta-feira a gente teve a paralisação de importantes empresas do setor e já no início dessa semana a gente tinha 70% de toda a compra de GEB 10 do país paralisada, ok? Bom, obviamente isso fez com que já logo na sequência outros 60% do beneficiamento de borracha natural do país também fosse suspenso. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, porque, logicamente, é isso que está nos afligindo agora, em termos do setor de borracha natural, porque com essa suspensão, uma boa parte dos produtores de borracha natural tiveram as suas coletas de coágulo igualmente suspensas. Uhum. Então, para resumir, o produtor, e aí mais especificamente o seringueiro, né, aquele parceiro que a gente sabe que é no elo da cadeia muito importante, mas também muito vulnerável, ficou numa situação de risco muito grande. Então, para além das análises aí, o Cláudio, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a gente conversou muito ontem isso, na nossa Assembleia lá na Apabor. É um momento agora que a grande maioria das pessoas ou está apavorada, ou está em pânico, ou está em desespero. Então, qualquer coisa que a gente fala agora é muito fácil de ser mal interpretado, de ser levado para um outro lado. Então, primeiro de tudo, a gente tem que agora trabalhar não para semear discórdia, não para acirrar o debate, mas sim para criar uma ponte de união para a gente conseguir achar soluções, e aí eu vou soluções no plural, porque não existe uma bala de prata para resolver um problema complexo, e é isso que nós estamos vivendo. Nós vamos precisar de uma série de soluções, e a combinação dessas soluções, e a combinação dos esforços de todos. Então, esse é o panorama, o cenário que a gente vê, um cenário complicado para todo o setor de borracha natural, especialmente para aqueles mais vulneráveis economicamente, que são os nossos parceiros, os nossos seringueiros. A Apabor escreveu uma carta destinada aos seringueiros na semana passada, a gente gravou essa carta em vídeo, o vídeo deu uma viralizada aí no setor, a gente está tentando levar uma palavra de orientação, uma palavra de positividade, e manter o setor informado sobre o que está acontecendo de uma forma responsável. Responsável, clara e bem objetiva, né? Porque isso traz calma para o setor, que é o que mais precisa, né? Nesse momento é ponderação e calma. Agora, alguma ação prática
que vocês devem tomar aí junto ao setor, ou Diogo? Sim, então vamos lá. O que a gente entende? Que houve uma ruptura, né, no que a gente chama, podemos caracterizar como a liquidez do setor. Uhum. Então houve uma ruptura, né? O que é a liquidez? É basicamente a compra e venda, né? É o fluxo de capital, de recursos, de dinheiro. Então houve uma ruptura, houve um freio de arrumação nisso aí, e a gente entende que é necessário restabelecer essa liquidez. Tá? Quando a gente fala dos mais vulneráveis, do seringueiro, obviamente é vulnerável a quê? A essa ruptura, Uhum. né? A justamente coletas, por exemplo, que a gente tem em grande parte das propriedades semanais, às vezes quinzenais, e aí essas coletas suspensas, essa população toda ela fica em risco de subsistência, Uhum. né? Então, para ter o dinheiro para comprar comida. Então, basicamente, essa é a nossa principal preocupação agora. Então, restabelecer esse fluxo de liquidez é o grande foco. Agora, a gente, obviamente, como eu estava falando, como a gente está falando de soluções no plural, a gente não pode, isso foi muito bem colocado por um conselheiro nosso ontem na Assembleia, a gente não pode limitar as nossas soluções apenas à retomada das operações das empresas. Isso, por si só, é muito limitado. Uhum. Sim, eu escutei essa semana, mas aí se o presidente baixar um decreto, todo mundo volta a trabalhar, mas isso não necessariamente resolve a questão. O que a gente precisa garantir é que haja um retorno da liquidez, e não necessariamente ela está ligada a retorno de operações. Não pode estar, porque também, como você bem colocou aí ao longo de todo o programa, nós estamos numa situação muito volátil, a qualquer momento tudo pode mudar, então a gente pode ter a retomada, por exemplo, que está prevista agora para o dia 6, já de algumas importantes pneumáticas, depois dia 12, depois dia 13, assim sucessivamente, ok, mas de repente uma semana depois elas podem voltar a fechar. Então a gente não pode só depender do retorno das operações. Pensando nisso, a APABOR na segunda-feira publicou um artigo no intuito de sensibilizar a cadeia mundial da borracha natural para o que está acontecendo aqui no Brasil no momento, na cadeia produtiva da borracha natural. Importante todo mundo entender qual a diferença do Brasil. O Brasil é o único país produtor de borracha natural que está em pico de safra no mundo. E isso é muito importante, faz toda a diferença. Se nós estivéssemos vivendo esse atual momento numa entre-safra, você concorda que seria muito mais fácil a gente achar medidas e soluções para a ruptura da quebra da liquidez. Seria muito mais fácil. A gente estaria falando em muito menos recurso. A gente está o único país do mundo que está em pico de safra de produção de borracha natural. Então, nós escrevemos um artigo, publicamos no IRSG, que é um instituto que nós somos membros que tem sede lá em Singapura, onde estão, né, todas as diretorias comerciais das principais pneumáticas do mundo, e houve uma repercussão muito boa. Qual que era o nosso objetivo? Sensibilizar essas pessoas com essa informação, que às vezes eles não têm, né? Tamanha é vamos dizer, a diferença do impacto que isso vai ter aqui na nossa cadeia produtiva. Já logo na segunda-feira eu recebi contato de importantes pneumáticas do setor, pedindo esclarecimentos, querendo entender melhor o que está se passando, querendo entender qual que é a participação deles no que está se passando. Então, nosso objetivo é que eles priorizem o restabelecimento da liquidez na nossa cadeia produtiva. Então, quando uma empresa dessa vai fazer um plano, por exemplo, de retomada de operação, tem uma série de decisões que eles têm que tomar que vão impactar a gente diretamente. Por exemplo, se retomar agora a operação no dia 8, vai ser com qual estoque? Vai ser com qual compra de cota de GEB que eles vão entrar no mercado? Isso é uma decisão estratégica que eles têm que levar em conta que a marca deles, né, está, obviamente, vinculada aos impactos que tem nos trabalhadores dessa cadeia de suprimentos. Então, assim, não querendo fazer nenhum terrorismo, tá? Mas falando bem objetivamente, quando a gente fala de sustentabilidade, e a gente nos últimos anos vem falando sobre isso, é exatamente isso, é a responsabilidade de todos na cadeia, pelas pessoas envolvidas no setor. Então a gente sabe que as indústrias, as usinas, as fazendas, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, temos que trabalhar com responsabilidade,
seguindo as orientações do Ministério da Saúde, com segurança, garantindo a saúde de todos os nossos colaboradores, mas nós temos que também pensar na sobrevivência, sobretudo daqueles mais vulneráveis socialmente, e no caso são os nossos seringueiros. Bom, pensando nisso, nós obviamente estamos nessa linha, esgotando todas as possibilidades. Já falamos via Abrabor, a Abrabor está trabalhando junto com o Ministério para conseguir também com o governo algum tipo de ajuda ou estratégia ou alternativas para restabelecer essa liquidez. Estamos, como eu contei agora, até internacionalmente já acessando os fóruns. Agora, na quinta-feira que vem, eu vou fazer um webinar para os líderes de indústria da borracha na América Latina sobre esse assunto. Então, a gente está querendo colocar na pauta desse pessoal a urgência e a prioridade de restabelecer o fluxo de liquidez. Ok, mas tudo isso, todo esse remédio não pode chegar no paciente depois do paciente morto. Exatamente. Então, nós estamos também colocando em prática medidas emergenciais. E para resumir, basicamente o que a gente está agora iniciando essa semana é um programa de distribuição de cestas básicas nos seringais, porque é muito importante a gente garantir a segurança alimentar dos nossos seringueiros nesse momento em que a gente sabe que, ok, existem algumas usinas que continuaram comprando, algumas pararam, tá? Aí existe aí diferentes... Mas isso é muito pontual, né, Diogo? Não só é pontual, como mesmo as usinas continuam comprando. Houveram ajustes de prazo, houveram ajustes de custo, de valor. Então a gente sabe que um seringueiro que está recebendo um dinheiro daqui a 30 dias, como ele vai comer daqui até ele receber esse dinheiro? Então, garantir a segurança alimentar, levar cestas básicas. A gente está fazendo um movimento angariando doações. Então, já nessa segunda-feira, a gente já vem conversando, a gente tem já algumas usinas que ofereceram as suas estruturas de logística para fazer a distribuição dessas cestas básicas. A gente está angariando recursos, tanto privados como particulares, pessoas físicas que estão doando, para a gente acumular o máximo que a gente puder. E também vou destacar aqui, muito importante, uma finalização do nosso secretário de Agricultura aqui de São José do Rio Preto, Pedro Pesuto. Ele falou: Diogo, em São José do Rio Preto, conte comigo para a gente tentar ver o que dá para fazer em termos de parceria com o Banco de Alimentos do município. E isso é um apelo que a Pabor vai fazer agora para todas as prefeituras de todos os municípios em que a seringueira está presente. A gente vai também buscar parcerias com o setor público para tentar levar uma ajuda emergencial. A gente sabe que isso não vai resolver o problema, mas nós não podemos agora ficar, nos dar o privilégio de ficar esperando a bala de prata para resolver essa situação. Porque tem gente que já está numa situação de perigo, tem gente que já está sob risco de segurança alimentar, de passar fome, e a gente tem que ter uma ação emergencial de ajuda humanitária para as pessoas que estão nessa situação, que são a base da nossa cadeia, pessoas que têm que ser colocadas na prioridade agora da nossa lista de atividades. Pois é, Diogo, e a gente não pode fechar os olhos para isso e cruzar os braços diante de uma situação dessa. Bom, meu amigo, eu sei que a gente teria muita coisa para falar, o tempo aqui está bem apertado, mas eu queria te dizer o seguinte: a gente pode continuar passando essas informações aí para o nosso público. Tem lá o canal do Jornal Campo Aberto lá no YouTube, com muita informação para o setor, né? Então fica aqui uma dica para que as pessoas do setor vão lá no YouTube, tem muita informação lá. E eu queria parabenizar a Pabor, né, pela iniciativa, pela agilidade com que estão trabalhando, até inclusive levando esse raio-x para as indústrias lá fora, para as suas matrizes, né? Da real situação aqui, principalmente nesse momento onde, amigo, a gente sabe o quão sério é aqui. Pico de safra, o seringueiro sabe das suas necessidades, a gente sabe que
algumas usinas estão comprando, estão trabalhando, porém a grande maioria está parada e mesmo assim com fluxo de caixa totalmente comprometido, atípico, e até essa engrenagem toda começar a girar, amigo, o seringueiro não vai poder esperar, não vai ficar de barriga vazia. Infelizmente é isso. Muito bom, Cláudio. Obrigado aí pela oportunidade. Só queria deixar uma palavra final para todos. Eu acho que é momento de termos solidariedade, principalmente pelos nossos parceiros, e auxiliá-los para que chegue toda a ajuda disponível a eles. Muito obrigado pela oportunidade aí de levar essa palavra aos nossos amigos aí da seringueira, e eu tenho sempre falado para todos que vamos unir o setor da borracha para vencer esse desafio. Certamente. Bom, Diogo, muito obrigado. Daqui a pouquinho tem a coluna do Diogo Spinett aqui com a sua análise de mercado. Aliás, tem novidades por aí. Diogo, muito obrigado e a gente solta a novidade semana que vem, pessoal. Correto? Grande abraço. Um abraço. A gente vai para um rápido break. Na volta tem a análise de mercado por Diogo Spinett. Até já. Campo Aberto. Oferecimento Copecitrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto.